7 meses depois, a gente tem um conhecimento um pouco maior sobre a pandemia, principalmente sobre suas formas de transmissão e, consequentemente, temos mais bagagem para recomendar as medidas de prevenção para ter uma eleição mais segura. Então, acho que, além de tudo isso, estamos convencidos que é possível, claro que com a colaboração de todos, porque a nossa parte é traçar o plano, mas é importante que todos colaborem seguindo o plano, né? É possível ter uma eleição segura, que vai ser bem importante para o país. Por que exatamente a nossa consultoria sanitária recomendou a supressão da biometria? No primeiro caso, ministro, exatamente pelo que o senhor falou, é uma tecnologia nova, mas as eleições ocorriam sem a utilização da mesma. Mas, principalmente, o motivo foi porque em atividades simuladas, a biometria mostrou que ia levar a um certo represamento de eleitores por uma certa demora na realização do procedimento. Entendemos que essa aglomeração que ocorreria na fila, uma fila que ocorreria que faria o processo mais demorado, geraria uma aglomeração que seria mais maléfica do que o benefício que o método novo traria nessa eleição. Imagino com certeza que será retomado assim que a situação se normalizar. Uma pergunta que tenho ouvido e que nós recebemos aqui de diversas pessoas e a urna eletrônica. Então, nós suprimimos a biometria para não botarem o dedo todo mundo no mesmo lugar. Mas na urna eletrônica, todas as pessoas vão colocar a mão. Como é que nós respondemos a essa indagação? Então, no processo de construir esse plano, a gente identificou um fator, que a urna eletrônica não poderia ser borrifada com álcool spray a cada votação, porque isso danificaria a urna e depois de poucos votos ela já estaria inutilizada, trazendo talvez o risco maior de todo local de votação ter que fazer o voto em papel, como acontece quando a urna quebra, né? E o que nós pensamos, então, para minimizar esse risco, que é outra medida que depende muito da consciência e da adesão de cada eleitor. Então, depois que você tocar pela última vez numa coisa potencialmente contaminada, por exemplo, seu documento, sua caneta, você vai higienizar a mão com álcool gel. Se tivesse um vírus na sua mão, você está tirando nessa limpeza. Daí você vai à urna, vota com a sua mão mesmo, nas teclas, né? E assim que você sai, você higieniza a sua mão novamente para eventualidade de que se alguém não fez isso direito, ou se ainda tivesse um vírus naquela urna, você está limpando sua mão e saindo do local de votação numa situação bem segura. Doutor Luiz Fernando, o senhor acha que os mesários e os fiscais eleitorais devem impedir a entrada na sessão eleitoral do eleitor que esteja sem máscara? Com certeza. Tá? Nós estamos falando de segurança coletiva, todos têm o seu papel. Tá? Então, eles deveriam, lembrando que dependendo do estado, por exemplo, o estado de São Paulo, é um decreto do governo do estado, é obrigado à utilização de máscara fora do ambiente do domicílio. Então, ele está em conflito
eticamente com a saúde coletiva, proteção coletiva, mas, dependendo do Estado, eu acho que a maioria, ele está em conflito com a própria legislação. Então, vai ser papel da gente evitar que essas pessoas não utilizem máscara, tá? Mas para, eventualmente, aqueles que por acaso esquecerem, tiverem a sua máscara danificada, nós mesmo assim vamos fornecer para que ele aceite entrar na zona eleitoral com a proteção. Nós vamos fornecer aos mesários, e os senhores não imaginam a logística difícil que está sendo isso, um conjunto de equipamentos que incluem máscaras e a troca a cada 4 horas, o face shield, que é aquele protetor oral e facial, e cada um deles terá a sua própria garrafinha de álcool gel de 100 ou 200 mililitros. O senhor acha que... essa aqui é da pequena. O senhor acha que esta é uma segurança adequada e suficiente para os mesários participarem do trabalho indispensável que prestam com mínimo risco? Acho sim, ministro, e em relação a isso, nós resolvemos ser bastante rigorosos, porque o mesário é aquela pessoa que vai ficar o dia todo, portanto, cada eleitor vai ter contato uma vez, né, com o mesário. O mesário vai ter contato com todos aqueles eleitores durante o período em que ele vai estar naquela região eleitoral, aquela sessão eleitoral. Então, como ele vai ter a possibilidade de ter muita interação com o público, nós resolvemos adotar uma postura de máxima proteção. Tá? E hoje, dentro do que a gente conhece de proteção contra a transmissão do coronavírus, a utilização de máscara, protetor facial e antisepsia frequente das mãos é o que a gente tem de melhor e mais completo na prevenção. Reitero que para tanto máscaras, protetores faciais como máscaras foram adquiridos de acordo com padrões determinados pelas autoridades sanitárias do Brasil para que fossem adquiridos e estão absolutamente conformes com o que é sugerido para a proteção contra a transmissão do coronavírus. Uma das sugestões da nossa consultoria sanitária foi no sentido de que cada eleitor levasse a sua caneta. Na verdade, a sugestão da consultoria sanitária é que nós tivéssemos canetas para uma única utilização por todos, mas essa logística era bem complicada. E, portanto, nós teremos muitas canetas sobressalentes, mas a nossa recomendação particular é de que cada eleitor leve a sua caneta. Explica para o nosso ouvinte por que isso é importante. Apesar da gente saber hoje, né, que a transmissão por toque numa superfície, um objeto contaminado pela secreção respiratória é menos importante do que a transmissão direta quando você respira perto de alguém, ela não é zero, ela existe. Então, nós nos preocupamos nesse processo em evitar ao máximo o toque e maximizar a higiene, como foi o caso do álcool gel. Então, por isso, nós recomendamos que, se possível, cada um leve a sua caneta e não toque num objeto que outra pessoa tocou, seja o mesário, seja o eleitor anterior a ele. Se isso não for possível, se a pessoa não tiver caneta na hora, se aquela levou na hora não funcionar, enfim, qualquer problema que ocorra, haverá, como você disse, haverá várias outras canetas ali disponíveis e, além disso, o mesário vai receber um treinamento para higienizar a caneta com álcool spray após cada uso. Então, se eventualmente você for usar uma caneta depois de alguém que já usou a mesma caneta, ela vai ter sido higienizada com álcool spray também. Qual